Enzo, que bom estar aqui com você, você que é palestrante nessa edição de 2024 do SXSW mais uma vez. Queria começar te fazendo uma pergunta sobre o título da sua palestra, IA e dados. Como retomar, o controle dos nossos dados? Vou explicar como a gente retoma os dados, porque a gente já teve em algum momento controle dos dados? Essa pergunta é muito boa porque ela mostra um pouco da sua idade, né? Ela revela que você é mais nova do que os pesquisadores entendem, vamos dizer assim. Antigamente as pessoas tinham essa noção de que os dados estavam sob controle porque a gente tinha essa metáfora do papel, né? A identidade é um pedaço de papel. Então você pega ela, guarda no bolso e está seguro, né? Você guarda. Você põe no cofre o seu passaporte e com a digitalização acabou. Porque os seus dados estão no seu bolso e estão em todo lugar. Então um pouco do retomar o controle faz uma alusão a essa metáfora dos dados que uma vez a gente já teve controle, mas quando o suporte era inteiramente em papel. Hoje em dia isso já não faz sentido realmente. É um pouco a gente ter o controle dos dados, especialmente para quem é mais novo. Agora eu estou curiosa e vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da palestra. Como que a IA, então, pode nos ajudar a retomar esse controle dos dados? Bom, de duas maneiras eu acho que são cruciais para a gente pensar a AI nessa época. Primeiro, a AI vai precisar de muita personalização, dados muito personalizados. Como que você sabe quem é uma pessoa? Você tem que ter um limite, um perímetro digital dessa identidade dessa pessoa. Então a AI, para ser muito boa, muito bem personalizada, ela precisa ter um perímetro muito delimitado de quem é quem. Porque senão ela vai dar resultados errados, que não são relevantes para você. Então, esse é um efeito colateral da personalização. É exatamente a maior integridade do ecossistema de dados. E não vai ter tanto dado vazado por aí, porque as empresas vão cada vez mais querer oferecer os melhores serviços. Para isso, vai ser muito importante que os dados estejam muito íntegros. Então, essa é uma questão super delicada nesse contexto. Essa discussão passa pelo papel das empresas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Dado coletado é dado vazado. Se a empresa vende dado, ela não tem como traçar hoje a cadeia de dados, para onde esse dado vai parar. Então, para mim, que sou uma pessoa de privacidade, que tem essa expertise em dados, o dado vendido é um dado vazado. Não interessa se tem uma transação comercial por trás disso ou não. Se você vende dados, você está vazando o dado. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, melhorar os modelos de negócio, ficar mais ambicioso. A gente precisa desenvolver soluções tecnológicas para que a regulação se torne obsoleta. Agora, a MWeb trouxe hoje, no seu relatório de tendências, cenários como, por exemplo, computador feito de células humanas, o Organoid Intelligence. Como a gente vai tratar de privacidade num cenário como esse? Eu vejo duas coisas importantes, dois cenários importantes, né? Um deles, a gente teve um vazamento recente aí de dados genéticos do 23andMe e a empresa acabou dando a desculpa de que as pessoas tinham senhas fracas. Que é um absurdo, você não pode culpar o usuário, você tem que fornecer ferramentas para o usuário fazer parte da sua infraestrutura de segurança. E o segundo cenário é que nós vamos, assim como a Amy falou hoje de manhã, daqui a 10 anos vai ser outro mundo. Esse mundo, eu posso estar muito errada, mas acho que não. Esse mundo vai ser permeado por AIs feitas de organoides, e essas AIs também vão ter suas identidades e vão estar entre nós, identificadas. Assim como hoje em dia você recebe uma ligação automatizada e você precisa saber que ela é automatizada, precisa estar ali identificado que é um robô, nós vamos ter outras AIs em torno da gente, identificadas, participando, interagindo. Então é muito importante que a gente tenha um limite da privacidade, que é um limite não só ético, mas ele é um limite técnico, para que a gente não tenha os nossos dados misturados e a gente perca a nossa noção de indivíduo, filosoficamente falando. E pensando no futuro, você acha que a gente corre o risco de privacidade virar artigo de luxo? Essa é uma outra questão muito interessante. Não é o que a gente quer fazer na Uni. A gente não só não vende dados, como a gente quer fornecer privacidade para todo mundo. A gente entende que privacidade é essencial para a democracia, mas tende a virar um artigo de luxo. A gente tem o exemplo da The Hill, que é uma marca da cultura, e eles proibiram levar celular para o desfile. Então quem estava lá viveu aquele momento e com isso aquele luxo ficou ainda mais valoroso, Ficou mais valioso ainda você estar no desfile da The Hill. A gente tem a questão do jatinho, por exemplo. Quem viaja de jatinho próprio
não vai ter suas preferências rastreadas. Qual filme que a pessoa gosta, qual o aplicativo que ela abriu quando estava viajando no avião, com quem ela conversou via aplicativo de chat quando estava voando, que horas ela dormiu, que horas carregou o celular. Tudo isso dá para rastrear com uma instalação simples de aplicativo no seu celular. Então, quem viaja de jatinho não precisa ter dado rastreado sobre o seu comportamento. Privacidade, eu não quero que isso aconteça e a gente deve lutar para que isso não aconteça. Privacidade tem que ser um direito de todo mundo e a gente tem na Constituição no Brasil. Não gostaríamos que virasse artigo de luxo.